Encontro com o esporte. Oferecimento. Troller, contabilidade e assessoria. Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um encontro com o esporte. Quinta-feira, dia de lajadense em campo, dia de colorados um pouco mais irritados, gremistas mais felizes e dia também daquele bate-papo tradicional com nossos colegas da imprensa aqui da região. E hoje o nosso convidado, mais uma vez, Auri Reiser. Seja muito bem-vindo, não precisa apresentações. Muito bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Pois é, quando o convidado é bom, ele retorna mais vezes, né, Gasparotto? O Auri Reiser, com a sua experiência e também uma pessoa que esteve presente no Grenal, acompanhou todos os lances. Eu estive acompanhando através da Rádio Independente e vendo o jogo na televisão. E olha, acho que muito do que o Auri colocou lá para os ouvintes estava correto pelo que a análise que ele vinha fazendo. Pois é, faz de conta que não escutaram pela Rádio Independente. E aí, o que deu para ser analisado do clássico, da vitória do Grêmio por 2-1? Uma vitória justa, antes de mais nada, vamos dizer isso. Absolutamente merecida por tudo que o Grêmio fez. Tentar encontrar explicações, a direção do Inter resolveu culpar o juiz, tentou encontrar alguma outra explicação, em situações que não tinham nada a ver com o jogo. Mas no final, aí quando a cabeça esfria, o presidente do Internacional reconheceu a superioridade do Grêmio, o técnico do Internacional reconheceu que o Grêmio foi superior, e não foi superior apenas em alguns aspectos. O Grêmio foi superior em todos os aspectos. Fisicamente, o Grêmio se segurou os 90 minutos. Tecnicamente, foi melhor. Taticamente, o Grêmio amarrou o Internacional. E no estado anímico, que talvez tenha sido a grande diferença, o Grêmio foi infinitamente superior. O Grêmio entrou focado, o Grêmio entrou em campo absolutamente concentrado numa tarefa que era segurar o Internacional no primeiro momento, e teve um total êxito, e na sequência viu que tinha condições de fazer mais, e fez. Marcou bem o Internacional, neutralizou as principais ações do Colorado, especialmente o meio de campo. O D'Alessandro não conseguiu jogar, porque foi bem marcado. Em consequência disso, o Internacional fica com a sua capacidade técnica reduzida, porque o D'Alessandro é o centro técnico do Internacional, e a partir daí o Grêmio ocupou espaços no gramado, e aí também tem o fato de que alguns jogadores, curiosamente, que não vinham jogando nada. Vou citar um exemplo, o Léo Gago, questionado, vinha perdendo a titularidade ontem, fez uma partida acima da média. É um caso que eu estou citando. A improvisação na zaga do Grêmio, o Gilberto Silva, que não deu certo em outros momentos, ontem deu, funcionou. O Grêmio montou uma nova zaga de última hora, tirou Simon, Grolli, botou o Gilberto Silva, funcionou. Em parte em função da própria apatia do Internacional também, mas funcionou a improvisação. O lateral direito, o Gabriel, por exemplo, que era questionado a todo momento, ontem funcionou, jogou, fez a parte dele e ajudou o Grêmio. O Júlio César era dúvida e foi pro jogo e cumpriu um papel muito importante. Agora, tem novidades no Grêmio também, como é o caso do Souza. Mostrou que é um jogador que tem virtudes e que pode dar uma nova cara, uma nova feição para o meio-campo do Grêmio. Ainda tem que confirmar. São 2 jogos, um inteiro ontem praticamente, um parcialmente contra o São José. Ainda precisa de mais tempo, mas dá um indicativo de que o Grêmio tem uma boa alternativa para o meio de campo. E no ataque a confirmação de um jogador que tem muita qualidade, que brigou sozinho quase, com toda a zaga do Internacional, que chamou a responsabilidade para ele e praticamente definiu o jogo. Porque veja, o Kleber cavou a falta, que resultou no primeiro gol, foi lá, quase cavou uma penalidade, e depois ele esteve lá brigando com a zaga e olha, combatendo o Índio e o Moledo, coisa que não é muito fácil, ainda passando antes pelos volantes, e foi lá e marcou o segundo gol. Quer dizer, foi o grande destaque do Grêmio. Então, o Internacional ontem não se deu conta da estratégia adotada pelo Grêmio. Quando se deu era tarde demais, e o Grêmio foi melhor e mereceu vencer o Grêmio. Bom, Auri, dentro dessa tua análise correta, precisa, né? O que eu achei assim também com relação ao Grenal, que o Inter aceitou muito o que o Grêmio estava colocando em prática dentro de campo. Mas também a gente deve ressaltar o seguinte: o fato de o Guinha Azul e o Tinga não estar em campo, eu acho que perderam muito o meio de campo do Internacional.
onde que o próprio D'Alessandro, a criação dele passa muito quando esses dois jogadores estão em campo, né, um ou outro, para que combatem, né, o adversário, dando uma movimentação maior para o D'Alessandro. E outra coisa que eu achei assim foi o fato também de o Oscar estar não gostei do futebol do Oscar, talvez em função desse imbróglio que ele está passando aí com relação ao São Paulo, de ficar ou não no Internacional. Acho assim que ontem o Internacional não apresentou o mesmo futebol que vinha apresentando, e o Grêmio no final das contas foi merecedor, como tu falou, mereceu os 3 pontos, agora vai encarar o Caxias, e olha, não sei se o Grêmio consegue vencer o Caxias com essa mesma força ofensiva e qualidade que apresentou ontem diante do Internacional. Não, primeiro, o Internacional se submeteu à marcação o jogo inteiro. Isso é fato. O Inter foi subjugado pelo Grêmio, não conseguiu sair da marcação. Segundo, o Tinga e o Guinha-Azul, sobretudo o Guinha-Azul, fazem muita falta, porque o Guinha-Azul, além de dar o combate à frente da zaga, por incrível que pareça, ele é melhor na saída de bola que o Bolatti e o Sandro Silva muito juntos. melhor. Então, sem dúvida nenhuma, fizeram muita falta. Sobre o Oscar, bom, o Oscar também foi vítima desse esquema montado pelo Grêmio, porque se o D'Alessandro não joga, o Oscar também é prejudicado. Ele não pode resolver sozinho. Mesmo ele jogando menos do que joga, quem é que foi que chegou à frente, construiu alternativas, no final teve a bola do jogo para empatar? Errou. Bom, isso é do jogo, é normal. O Internacional não pode depender de 3 ou 4 chances num jogo inteiro. O D'Alessandro, aliás, o Damião teve pela frente o Vitor, que fez uma defesa espetacular, né? E o Oscar errou, bom, mas errar é do jogo. Talvez se o Inter tivesse 10 oportunidades, tivesse convertido uma. Como só teve 2 ou 3, errar ficou mais pesado ainda. Agora, o Oscar, na minha opinião, olha, ele está no nível do D'Alessandro. Não fica devendo muito. Só que sozinho nem D'Alessandro nem Oscar resolve. Nessa partida que eu me refiro, nessa partida não foi uma boa partida nem para o D'Alessandro e nem para o Oscar. A exceção, né, que tu falaste antes fora do ar, é o Damião, né? Voltou a marcar, voltou a ser participativo, né? Teve uma boa movimentação, gostei da atuação lá do Damião. Espero, né, que esse trabalho, né, que ele realizou dentro de campo, ele consiga dar mais ritmo ainda e ser aquele Leandro Damião para fazer os gols lá que o Internacional tanto precisa. Auri, os próprios jogadores do Grêmio isentaram o Caio Júnior. Muito se disse então que os jogadores jogaram tudo, mostraram tudo aquilo por causa do Luxemburgo. Mas muito se destacou o papel do Roger, até mesmo na questão do vestiário, desde a sua palestra para os atletas, mostrando o que seria jogar para o Grêmio, tá? E até mesmo a sua calma à beira do gramado. As orientações no momento certo, como é que você viu isso tudo? Sim, mas se os jogadores do Grêmio tivessem jogado um pouco do que jogaram ontem em outras partidas, o Grêmio não estaria disputando com o Inter a vaga ontem. Isso é um negócio meio contraditório. Pois é. Houve o discurso, mas a prática não é bem assim. E eu também acho que o Caio Júnior não pode ser o culpado de tudo. Não dá para cometer essa injustiça e esse equívoco de análise. Bem pelo contrário, parece que o trabalho dele era o correto, porque ontem... Em princípio... Agora, é muito estranho ouvir os jogadores fazer o discurso, a culpa não era do técnico, era gente boa, mas por que não jogaram tudo isso? Porque o Roger não chegou lá com uma varinha mágica e modificou tudo no Grêmio. Ele pode ter feito um discurso bonito, a preleção, aliás, dele foi citada por todo mundo como uma coisa espetacular, e a preleção até ajuda a motivar. Mas o que faltou para esses jogadores antes? Por exemplo, contra o São José, que perderam e perderam feio a partida, que resultou no confronto de ontem. Então essas coisas aí têm que ser analisadas. É claro que vem um técnico novo e o Luxemburgo não pode ser comparado ao Caio Júnior. Na minha opinião, é um técnico de muito mais qualidade, mais estatura, eu diria, tem uma biografia muito mais rica. Então talvez os jogadores quisessem mostrar serviço. Mas se gostavam do técnico e ele não tinha culpa, por que não fizeram isso antes? De qualquer forma, né? Rodrigo e Auri, de qualquer forma, esse Grenal o Inter perdeu no momento que podia perder, porque vale seguir adiante no primeiro turno.
o campeonato ainda tem muitos jogos pela frente. Mas tem mais lições aí. Essa lição, e eu ia falar agora, essa lição que sirva para o lajadense, que perdeu para o Novo Hamburgo dentro de casa e use essa mesma estratégia de garra, né, lá dentro, lá no estádio do Vale, lá diante do Novo Hamburgo, né, hoje à noite às 17 horas, e tente vencer às 19 horas e tente vencer essa partida, né? Porque o lajadense agora está assim, numa maneira que o torcedor já está despertando desconfiança no grupo. Então é muito importante essa partida hoje, que se espelhe no mesmo futebol que o Tricolor apresentou diante do Internacional. Mas sem dúvida, né, Auri, eu vi pelo menos uma questão que eu vi um dedo do Roger ali, por exemplo. Não, sem dúvida. Eu vou te dar um exemplo. Muito se falava que o Grêmio estava jogando com apenas um volante e 3 meias. E ontem o Grêmio entrou praticamente com 3 volantes e um meia. Eram 3. Aí era o Fernando, o Léo Gago e o Souza. O próprio Caio Júnior não apostava no Gilberto Silva na zaga. E com um detalhe, o Léo Gago ontem marcou mais numa partida do que em todas que ele havia jogado até agora. Então foi uma mudança de postura, da cultura até mesmo do time do Grêmio. Talvez isso tenha feito a diferença, que o Caio não conseguia fazer no time. Mas se os jogadores tinham consciência disso, por que não se empenhavam um pouco mais? Né? Essas questões. Agora, não tenha dúvida, a montagem do time do Grêmio ontem foi importante, eu diria até decisiva para o comportamento do time. O Grêmio se defendeu bem. Como o Internacional teve uma saída de bola muito ruim, não ficou difícil encontrar espaço para que, à frente da marcação dos 3 volantes, a proteção da zaga, o Grêmio tivesse espaço para trabalhar. E aonde jogou? Frente da área do Internacional, o Grêmio tabelou, trocou passe, arrematou a gol, que é ali onde jogava o Bolatti e o Sandro Silva. Né? Não são do métier, não são da função, não sabem fazer exatamente isso. E bom, aí o Grêmio se aproveitou e se aproveitou muito bem. Bom, antes do Rodrigo chamar um intervalo comercial, quero registrar que hoje começa o torneio de canastra lá no União Campestre, com bastante duplas lá inscritas. Então, a partir de hoje, lá o pessoal que gosta da canastra, todos lá na União Campestre. Já o Inter, rapidamente, né, que se dedica um pouco mais agora para a Libertadores, dia 8 enfrenta o Santos, e hoje tem jogo pelo grupo do Inter, né, na Libertadores. O The Strongest recebe lá na Bolívia o Juan Aurich do Peru. E o The Strongest, se vence, assume a liderança, né, do grupo do Inter, aí, que tem o Santos também nesta fase de grupos da Libertadores. A gente vai para um rápido intervalo, vai ter mais lajadense e mais Auri no segundo bloco. Até daqui a pouco. Começou o maior show de elegância e preços baixos da cidade. Começou a liquidação Teva. São descontos especiais de até 50% nos melhores artigos de moda masculina. As ofertas são imperdíveis, pois se o Teva já tem o melhor preço o ano inteiro, imagine agora na liquidação. Você não pode perder as vantagens da liquidação Teva. Basta comparar que você vai comprovar. Quem compara preço e qualidade, só compra na liquidação das lojas Teva. Se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial, você precisa de uma empresa com qualidade, agilidade, credibilidade, comprometimento, equipe especializada pronta para atendê-lo. Troller Contabilidade e Assessoria, na Benjamin 831, no centro de Lajeado. Fone 3714-4033.